Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 7. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Podeis assentar. O texto que acabamos de ler, ele é conhecido por todos nós. Perdão aí, pessoal do som. Ele é conhecido por todos nós. Trata de um milagre importantíssimo para uma mulher que olhava para frente, assim como todos nós olhamos aqui no último domingo do ano. A gente olha para o ano seguinte, faz projeções, a gente tenta ver se será um ano bom, um ano ruim. As notícias que a gente ouve e recebe nem sempre são boas. Nem sempre são boas. E aquela mulher parecia estar num momento parecido com o nosso. Talvez pior. Posso trocar aqui? Talvez em um momento até pior que o nosso. Ela estava viúva, o seu marido tinha acabado de morrer, ela tinha filhos e uma dívida. Uma dívida que a condição que ela tinha não era suficiente para quitar. Uma mulher provavelmente desesperada com o futuro, nervosa com o que estava por vir, recebendo ameaça dos seus credores sobre o iminente risco de perder os seus filhos para serem servos. Eu fico pensando na situação daquela mulher, a dificuldade, a falta de ajuda, a ausência de um marido em casa. Não pode ser assim, cara. Mas essa história nos dá uma esperança. E por mais que as projeções que nós fazemos no futuro sejam ruins ou não tão boas quanto a gente queria, existe uma solução. E essa solução sai da boca de Deus. Precisamos estar atentos ao que o Senhor tem falado e irá falar para nós. Pois se obedecermos, nós não experimentaremos a escassez. Nós não experimentaremos a fome, a dor, o desespero, se nós ouvirmos aquilo que sai da boca de Deus e obedecermos. Então aquela mulher, ela nessa situação difícil, ela vai procurar um profeta. Muitos de nós nessa situação já teríamos procurado um banco, procurado um parente que tenha uma condição financeira melhor, um amigo, uma igreja.
Mas aquela mulher foi procurar um profeta. Ela pegou toda aquela carga negativa que estava sobre ela, aquela tensão que estava sobre ela, e foi falar com o profeta. Mas esse gesto de ir ao profeta, apresentar as vulnerabilidades que aquela mulher tinha, a gente lê e pensa que isso é comum, pensa que é fácil. Até os dias atuais, é muito difícil a gente ver uma mulher ir ter com um pastor, ir ter com um líder do sexo masculino, temendo algumas impropéries. Vira e mexe, a gente vê um escândalo de mulheres que se abrem com pastores, que se abrem com homens que parecem ser homens de Deus, mas não são, e acabam sofrendo algumas coisas. Mas aquele homem era um homem íntegro. Um homem de Deus de verdade, ele é íntegro. Ele não abusa de gente vulnerável, ele apenas usa aquilo que Deus tem para falar e fala. Então aquela mulher vai até o profeta, e a resposta do profeta, ela é ótima, porque ele olha para aquela mulher e diz: olha só, eu não tenho nada o que fazer não. Eu não tenho o que fazer. Isso parece uma certa má vontade da parte de Eliseu, mas não é, irmãos. Quem aqui pode fazer alguma coisa por alguém? Quem aqui pode? Se alguém vier para mim e falar que os filhos vão ser vendidos como escravos, que não tem o que comer em casa, que tá com dificuldade, sem dinheiro, eu não posso fazer nada. Mas graças a Deus aquele profeta tinha um Deus assim como nós temos. E ele tinha uma resposta, que não vinha dele, mas vinha de Deus. Uma outra situação que desperta a minha curiosidade nesse texto diz respeito ao esposo dessa mulher, que não tem nome, não tem idade, não tem dinheiro, não tinha herança, mas era um servo de Deus. E muitos de nós, às vezes, ficamos preocupados com a nossa família. Eu estava ontem em um Uber, e o motorista estava falando da dificuldade de se trabalhar com essa pandemia, o medo de morrer e deixar sua família desamparada, deixar sua família sem ninguém. E eu tive a oportunidade de falar: olha só, tem um salmo que diz, o salmista está dizendo o seguinte: eu fui novo, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência passar fome. Se você for um servo de Deus, pode ficar tranquilo, a sua família não vai sofrer. Existe uma promessa sobre a sua descendência. Você pode não ter nome, você pode não ser uma pessoa rica, mas a sua descendência não vai passar fome, não vai sofrer. E essa mulher sabia disso. E quando ela vai falar com o profeta, ela fala exatamente isso: olha só, o meu marido, teu servo, morreu. E por ter sido servo do Senhor ao longo da sua vida, aquela família foi abençoada. O que você faz hoje, sem dúvida alguma, será desfrutado pelos seus filhos, pelos seus netos. Nada que você passa aqui em vão, nada, o Senhor está vendo. Posso eu não ver, mas o Senhor está vendo, e Ele irá abençoar a sua família. Então, o Eliseu pergunta à mulher o que ela tem em casa, e a resposta dessa mulher é dúbia, porque ela diz que não tem nada, mas depois fala que tem um pouquinho de azeite. Sabe por quê? Porque se comparado ao problema que ela tinha nas mãos, os seus recursos eram como se fosse nada. Era como se fosse nada. Mas Deus, do pouco, faz muito. Certa feita, Jesus estava com uma multidão. Precisava alimentar aquelas pessoas. E tinha um menininho lá, com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Era nada. Não dava para alimentar. Mas com Jesus, o pouquinho vira muito. Eu não tenho muitos recursos, eu não tenho muita coisa, mas desse pouquinho Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, o seu futuro será bom. Deus do pouquinho faz muito.
E aí começa. E quando eu era menor, eu tinha a impressão de que o Eliseu estava naquela casa enquanto o milagre acontecia. Não sei porquê. Mas agora que eu li, eu percebi que, agora mesmo, eu li e falei, nossa, Eliseu só falou e deixou para lá. Ele não foi acompanhar, não foi ver o processo da multiplicação. E isso, irmãos, é uma prova de obediência. A gente às vezes escuta uma palavra, a gente recebe, e na hora de executar, não executa. Mas aquela mulher, ela creu naquilo que saiu da boca de Deus por meio do seu profeta. E foi fazendo passo a passo. Porque é detalhado o que aconteceu. Ela chegou em casa, ela foi aos vizinhos, pegou vasilhas, e não poucas, pegou vasilhas. Depois, no segundo tempo, fechou a casa, trouxe seus filhos e começou a distribuição. Tudo passo a passo. E eu pensava que Eliseu estava lá supervisionando. Mas o crente fiel não precisa de supervisão. O crente fiel é obediente. Ele ouve e executa. Ele ouve e executa. E a obediência em Deus produz só bênção. João 2. Jesus transforma água em vinho. E Maria, antes disso, vai interpelar Jesus, pedindo para ele fazer alguma coisa. Jesus fala que não é hora dele fazer nada. E Maria sai e fala com os discípulos, olha só, faça tudo o que ele disser. Os discípulos fizeram tudo o que ele disse, e o milagre aconteceu. O vinho daquela festa não acabou. Esse é o preço da obediência. É vitória, é multiplicação, é bênção. Esse é o preço da obediência. Então o milagre acontece. O azeite é multiplicado. Não acabou. Aquela mulher não passou dificuldades em função da situação que ela tinha. Deus interviu. A perspectiva dela era de derrota, era de fome. Mas Deus reverteu o quadro por meio de uma palavra. Deus reverteu o quadro. E nós hoje olhamos para 22 com medo, com incertezas. E a palavra que Deus tem para os nossos corações hoje é: ouça o que sai da boca de Deus e obedeça, e nada de ruim irá acontecer. Nada de ruim irá acontecer. Coisas que possam ser ruins, inclusive para os outros, para nós que estamos em Deus, vai servir de aprendizado. Vai servir para a gente crescer. E o passo a passo desse milagre, quando ele acontece, a viúva volta para o profeta, porque tem gente que pede a instrução, mas não volta para falar o resultado. Recebe a bênção, mas não conta o resultado. Eu me recordo que 3 anos atrás, mais ou menos, eu queria muito tirar minha carteira de motorista. Queria muito. Então, eu fiquei pedindo ao meu pai incessantemente, eu juntei dinheiro, eu pedi dinheiro, e eu fiz autoescola aos trancos e barrancos. Tinha dia que não dava para ir de ônibus, eu ia andando, voltava andando, dava um jeito, eu ia. E eu fiz uma campanha aqui sexta-feira. O pastor Cosme pode até me desmentir se eu estiver mentindo. E eu fiz um propósito, que eu queria tirar minha carteira de motorista. E eu fiz a prova, tal, eu com medo que se eu não passasse, eu não ia ter dinheiro para pagar de novo. Aí eu passei. Só que quando eu passei, eu já estava trabalhando à noite, não poderia vir ao culto. E graças a Deus o pastor Cosme, meu vizinho, eu falei assim, olha só, eu fiz um propósito para passar na autoescola, eu passei, tá? Avisa lá no culto que eu passei. Porque as pessoas precisam saber o que Deus faz na nossa vida. Milagre se conta, irmãos. Eu ouvi um amigo pastor que falou assim, ó, o segredo da vitória é o segredo. Mas depois que acontece, conta.
Depois que acontece conta, as pessoas precisam saber que Deus ainda opera milagres, que Deus ainda faz, que Deus ainda multiplica azeite de viúva. E o Eliseu me decepciona um pouco, porque imagina só, eu estou nessa situação dessa viúva, o azeite multiplica na minha casa, eu vou contar a bênção para o Eliseu, paga a sua dívida. Eu nem ia pensar nisso, eu ia pensar em viajar, em sair, curtir a minha família, levar para um restaurante. Ele lembrou da dívida do profeta. E aí eu imagino aquela mulher indo, é mesmo, né? Vou pagar a dívida. Pagou a dívida, mas Deus foi tão bom que ela teve condições de viver do resto ainda. Não ficou devendo ninguém. E viveu do resto. Viveu do resto. A palavra resto, ela é muito pejorativa, né? Mas o que sobra do que Deus tem pra gente é muito bom. Às vezes a gente tem um parente atribulado. A gente fala de Jesus, a gente busca, a gente faz um esforço danado. E aí com 30 anos, 40 anos, aquela pessoa aceita Jesus. Mas o resto da vida dele é uma bênção. Essa é o resto que Deus tem. Às vezes é difícil, mas o resto traz muita alegria. E aquela mulher pôde ficar aposentada. Uma mulher que ia passar fome, que não ia ter filho, que não ia ter nada, pôde se aposentar. Isso é só Deus que faz. Isso é só Deus que faz. Então que a sua fé hoje, irmãos, seja fortalecida. Por mais que os índices, por mais que a perspectiva seja de derrota, creia que o Senhor tem o melhor para nós e para a nossa família. E assim, eu agradeço a oportunidade e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém.